Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje aborda um tema de saúde que às vezes parece não ter tanta importância para os brasileiros: o AVC, acidente vascular cerebral. Mas é preciso dar mais atenção a esta doença que pode acometer 1 a cada 6 pessoas ao longo de toda a sua vida. E digo mais, 70% desses brasileiros que sofrem um AVC não conseguem voltar ao trabalho, pois 50% apresentam sequelas graves, ficando muitas vezes dependentes de outras pessoas. No programa de hoje, você vai ver quais são os fatores de risco que podem levar ao derrame e as consequências, mas claro, também se é possível preveni-lo. Sabe quando você começa a olhar fotos antigas e descobre que além das conquistas ganhou alguns quilinhos a mais? Pois é, você não está sozinho nessa. Se para algumas pessoas o combate ao sobrepeso é uma questão de estética, para outras é questão de sobrevivência. Mas será que o povo brasileiro tem cuidado da saúde para prevenir obesidade e outros problemas aí relacionados ao sobrepeso? Só que às vezes a correria do dia a dia nos obriga a não fazer aquilo que a gente gostaria. Então, a comer mal, a não praticar tanto exercício. Eu me preocupo, mas sei que eu poderia fazer mais nesses pontos aí. Eu sempre procuro fazer meus exames, fazer um check-up, ver se tem alguma coisa de errada. O problema nosso hoje está sendo muita gulodice na saúde do povo, então isso daí prejudica bastante. O brasileiro é uma pessoa atrasada, depois que fica doente, quer procurar o médico. É tarde demais, né? Pode ser tarde demais se o excesso de peso estiver afetando principalmente a circulação do cérebro. Isso porque a obesidade é um dos fatores de risco para o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. O neurologista Paulo Moreira explica qual é a diferença entre o AVC isquêmico e o hemorrágico, os dois principais tipos da doença que mais mata no Brasil. O AVC ele pode ser isquêmico, quando por algum motivo falta sangue em algum território do cérebro. Pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença cardíaca que forma ali alguns coágulos. Esses coágulos viajam, eles viram êmbolos, que a gente chama, passam pelas artérias do pescoço e vão parar em artérias menores em algum lugar do cérebro. Então, todo o território de cérebro que está depois de onde aconteceu essa oclusão vai parar de receber sangue e aí ele infarta. O infarto cerebral é o AVC isquêmico que a gente chama. O AVC ele pode ser também por hemorragia, pode acontecer um sangramento dentro do cérebro, então isso está dentro desse conjunto de doenças que a gente chama de AVC. Segundo a Organização Mundial de AVC, a estimativa é que 1 a cada 6 pessoas podem ter esse evento neurológico repentino ao longo da vida. A doença é uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência do problema. Então, são mais de 100 mil mortes por ano. Entre os que sobrevivem, os desafios passam a ser lidar com as sequelas neurológicas, e muitas delas são permanentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC não voltam ao trabalho por causa das sequelas e 50% ficam dependentes de outras pessoas para realizar atividades do dia a dia. A endocrinologista Luísa Antunes explica para a gente quais são as principais causas do acidente vascular cerebral. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma doença cardiovascular, né? É uma complicação cardiovascular. Então, sedentarismo, né, e alimentação, que é o estilo de vida, tem 85% como causa relacionada ao AVC, ou as doenças cardiovasculares em geral, infarto e hipertensão, como diabetes também, sobrepeso e obesidade, que essas doenças elas compõem o que a gente chama de síndrome metabólica, né, que é um aumento de risco também para o colesterol alto, triglicéridos altos. Então, essas são as principais causas que levam ao aumento do risco do AVC propriamente dito. A Sandra é de uma família de gordinhos. Ela conta que a mãe, além de ser hipertensa, tem diabetes. Ela sempre foi uma mulher empoderada e nunca ligou muito para questões estéticas, não. Mas faz 1 ano que a dona de casa passou por um susto que despertou nela a necessidade de emagrecer urgentemente. Daí senti uma dor no rim, fui até de noite para o pronto-socorro
E lá eles mediram a pressão, estava altíssima, daí deu infecção de urina, essas coisas assim. Daí eu fui no cardiologista, ele pegou no meu pé, né? E daí ele falou, o seu problema é só emagrecer. Aí a Sandra, que já tinha feito umas dietas malucas da internet, resolveu procurar uma equipe de profissionais especializados em emagrecimento. A pressão alta pode parecer algo comum, mas é a principal causa evitável do AVC. Bom, para potencializar os resultados do tratamento, a Sandra passou a fazer também drenagem linfática e outros procedimentos estéticos que ajudam no processo. A gente foi lá na casa dela dar uma olhadinha nos novos hábitos alimentares. Na panela, uma comidinha leve feita com couve-flor. E olha só, em 10 dias a Sandra já eliminou quase 5 quilos. O objetivo é eliminar mais 15. Eu e meu marido, a gente assim, é super companheiro, a gente gosta de sair, viajar muito pra praia, essas coisas assim. Então, acho que se eu ficar doente, vai me bloquear, né? Vai me bloquear minha vida, muita coisa, né? Então, mas optei mais pela saúde mesmo. Para falar sobre o assunto, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o nutricionista Ricardo Vargas. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Carol, estar aqui com vocês, voltar ao jornalismo e tratar de um assunto tão importante quanto esse, né? Ricardo, eu quero já iniciar a nossa entrevista aqui perguntando o seguinte, porque o AVC, nós ouvimos falar, inclusive, aqui nesta reportagem, mas a obesidade também é um fator de risco para este problema? Sim, a obesidade é um dos grandes fatores de risco. Por quê? Porque uma pessoa que está obesa, ela sobrecarrega toda a parte cardíaca dela. Isso gera com que o seu coração tenha que bombear o sangue com mais força, porque agora ele tem um tecido maior para poder, né, suprir com essa necessidade de sangue. Então, aquela força que o coração ejeta na expulsão do sangue ali de dentro do ventrículo faz com que eu tenha um aumento da pressão. E a pressão alta é um dos grandes fatores de risco também. Quando uma pessoa está acima do peso também, a tendência é que em volta das células ela comece a criar uma capa de gordura. Ou seja, a gordura vai se depositando em volta da célula e dificulta com que a glicose entre. Se a glicose não entra, ela volta para a corrente sanguínea e a pessoa começa a ter quadros de um diabetes, né, ou um pré-diabetes. Mas esse aumento, né, da glicose sanguínea faz com que a pressão também aumente e comece a gerar, né, mais atrito no vaso sanguíneo conforme o sangue passa, porque agora ele é mais viscoso. Esses atritos formam pequenas lesões. Essas lesões estimulam o processo da formação de uma célula esponjosa, que o nome em inglês é foam cell. Quando eu estimulo a criação dessa formação da célula esponjosa, eu estou predispondo a pessoa à formação das placas de ateroma. A placa de ateroma é uma das causas também do AVC. Por quê? Se eu começo a criar uma camada de gordura agora por dentro da minha artéria, em virtude desse atrito pelo aumento da glicose sanguínea, que tem a ver com o peso. Então, você percebe que vai gerando, né, todos os problemas. É um efeito em cadeia, né? É um efeito em cadeia. Aí eu vou criando aquela placa de gordura dentro, eu vou diminuindo cada vez mais, né, a passagem do volume sanguíneo, até que em algum momento pode ser que ela obstrua. Se ela obstruir, não chega sangue dali para frente. E aí eu tenho um acidente vascular, né, encefálico, né, ou cerebral, isquêmico. Não teve passagem do sangue. Só que aquela plaquinha de gordura que está se formando, ela pode se desprender também. E aí ela vai entupir um outro vasinho lá na frente e vai gerar o problema. Então, a obesidade ela vai se tornando um fator de risco, né, em cadeia, uma cascata, para que todos esses sintomas apareçam e aí o AVC seja o último, né, dos sintomas muitas vezes. Nesse processo todo, então, é possível dizer que a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável são os pilares, mas precisa ser feito algo mais? Sim, quando a gente fala de estilo de vida, a gente se prende muitas vezes na questão alimentar. E ela tem um papel fundamental, porque, olha, o aumento de peso só ocorre se tiver sobra de calorias. Se eu comi muitas calorias, ou seja, se a minha alimentação é uma alimentação que tem alta densidade energética, onde eu como pouco volume de comida, mas quantidades calóricas muito altas, né, isso favorece o ganho de peso. Se eu, por exemplo, não cuido da alimentação e uso muito alimentos, né, industrializados ricos em sódio, potencializa aparecer a hipertensão. Se eu como muito carboidrato refinado, aparecimento do diabetes.
E se eu como muita gordura saturada, seja na forma de fritura ou nos alimentos industrializados, aumenta o colesterol. Dá um medo, parece que não tem para onde fugir. Qual é a solução? Até tem, só que nós precisamos começar a ter um olhar mais atento daquilo que nós servimos à mesa. A praticidade que a indústria trouxe, ela é inegável. Só que quando você traz a praticidade, você também está trazendo alimentos que o propósito da indústria é ter lucro com a venda deles. Então tem uma grande quantidade de sódio. Por quê? O sal, ele é um fator que aumenta o tempo de prateleira do produto, é um conservante. Aumenta-se a gordura, porque também é um conservante, aumenta o tempo de prateleira e gera palatabilidade, ou seja, deixa o alimento mais gostoso. Então, a indústria, ela produz um alimento não para trazer praticidade para as pessoas, mas para que ela tenha lucro. Para isso, ela precisa que o produto seja, né, de uma longevidade maior de prateleira. Você falou e aí vai entrando essas coisas. Vai entrando tudo que a gente adora comer, mas que faz mal, né? Sim. Você falou do sódio, mas também tem os doces, né? Sim. Qual o impacto desse açúcar nesse organismo? Olha, as pessoas comem muito carboidrato refinado e doce. Por quê? Nós vivemos hoje numa sociedade que o índice de doenças, né, correlacionado à parte emocional é muito alta. E nós sabemos que toda doença emocional, seja ela depressão, estresse, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, tem muito a ver com serotonina e cortisol, o hormônio do estresse e o hormônio da felicidade. Todas as vezes que as pessoas têm esses problemas emocionais, a serotonina está baixando e ela vai querer compensar com dopamina, que ela encontra no doce. Então, quando eu como doce, eu gero produção de dopamina. Mais de 8 de 10 pessoas no Brasil sofrem de algum transtorno de ansiedade. Isso faz com que elas tenham uma alimentação rica em carboidrato refinado e rica nos doces, que predispõe ao ganho de peso e acaba lá na frente gerando um risco maior para o AVC. Na verdade, o nosso corpo, ele pede, então, a dopamina, né? Mas Pede. existem outras fontes de dopamina que não só na alimentação, é que a gente sempre compensa na alimentação, É né? o mais prático. É o mais prático pra gente. E talvez o mais gostoso. Tem também uma outra saída, porque o verão tá aí, né? O pessoal já fica preocupado com a estética e eles tem muito se fala sobre os detox da vida. Funciona? É isso mesmo? Eu acho que nós temos que viver uma vida em detox e não fazer um detox para o verão, né? O que nós precisamos entender? Que determinados alimentos, eles causam problemas. Ou seja, para que eu vou ficar mantendo um alimento que causa problema por 9 meses na minha mesa e me preocupar faltando 3 meses para o final do ano, quando a gente começa a se aproximar ali do verão? Porque é geralmente quando começam, né, os processos de detox, as dietas, as pessoas buscarem academia. Então não é isso. Tenha uma alimentação saudável o ano inteiro e invista na prática da atividade física. Ela gera a produção de dopamina e, além disso, a atividade física te ajuda no controle do peso, favorece a entrada da glicose dentro da célula, ou seja, evita o diabetes, normaliza a circulação sanguínea e evita uma hipertensão, né? Ajuda a queimar gordura e evita o aumento do colesterol. Ou seja, a gente precisa somar práticas positivas ao invés de ficar preso aí num estilo de vida inadequado. De acordo com o Ministério da Saúde, o AVC é responsável pela morte de 1 a cada 5 pessoas no Brasil. Um dado alarmante que precisa fazer o brasileiro enxergar a gravidade da doença e saber como se prevenir. Conhecer os primeiros sintomas pode fazer toda a diferença para um primeiro socorro, evitando assim sequelas mais graves. Tão importante quanto entender mais sobre fatores de risco do AVC é saber identificar os 5 principais sintomas da doença. Quem está sofrendo um acidente vascular cerebral pode ter dificuldades para falar ou entender o que as outras pessoas estão dizendo. A boca fica torta. É possível também que um dos lados do corpo apresente fraqueza ou paralisia. Pode haver falta de sensibilidade ou formigamento em um dos lados do corpo e também alterações na visão. Outros sintomas envolvem fortes dores de cabeça, vômito, tontura, desequilíbrio e dificuldades para engolir. O neurologista Paulo Moreira explica quais providências devem ser tomadas depois de identificar os sintomas. Quando um paciente chega em tempo hábil no hospital, tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, em geral até 4 horas e meia, mas quanto mais cedo chegar, melhor, para reverter esses sintomas e tentar salvar o cérebro que está sofrendo uma isquemia. Mas o primeiro passo para alguém que reconheceu um AVC acontecendo é pegar o telefone e ligar 192. A fisioterapeuta Adriana Abreu ressalta ainda a importância dos tratamentos depois do AVC e o quanto isso pode ajudar na recuperação de funções afetadas. Então a gente sempre foca nas alterações que o paciente sofre, né? Estou com perda de movimento,
estou com diminuição de amplitude de movimento, estou com fraqueza. Então, o objetivo do tratamento fisioterapêutico é diante das queixas do paciente. A ideia é voltar com que ele tenha a sua vida normal, né? Ele faça seus movimentos normalmente, que ele retorne às suas atividades de vida diária sem ajuda. Mas é claro que ninguém quer chegar ao ponto de ter a doença para depois procurar ajuda, não é mesmo? Já diz o velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. E quem diria que a prevenção de problemas como o AVC poderia ser de graça? Reeducar alguns hábitos pode parecer difícil para quem leva uma vida desregrada, mas é um santo remédio para a saúde e para a mente. Não tem segredo nenhum, é alimentação saudável e exercício físico. O problema é que às vezes a gente nem imagina o quanto pequenas mudanças de hábitos podem transformar completamente a saúde. É o caso do Emerson Almeida. Além de ter perdido o controle na alimentação, o professor de educação física se sentia esgotado emocionalmente. Para complicar ainda mais a situação, a diabetes dele já dava sinais de alerta, um quadro favorável para o desenvolvimento do AVC. A diabetes já vem da genética da minha família, né? Os meus avós tinham diabetes e faleceram assim por causa da diabetes. Então isso para mim é muito preocupante. Eu não poderia continuar a vida da mesma forma que estava. Aí ele procurou ajuda de profissionais do Centro de Vida Saudável, um spa médico educativo localizado em Engenheiro Coelho, lá no interior de São Paulo. Foi onde ele ficou por 2 semanas, voltou para casa e continuou seguindo as recomendações. De lá para cá, muita coisa já mudou. O açúcar abaixou para 53, o que significa que praticamente a minha diabetes curou e ficou controlada depois de 2 semanas. O meu emocional melhorou bastante e até agora eu perdi 14 quilos. A endocrinologista Luísa Antunes explica que a redução de peso é mais desafiadora para as mulheres. E isso porque o corpo feminino tem mais massa de gordura do que massa magra, ao contrário do corpo masculino. Até nisso eles levam vantagem, né? Mas ela explica que essa não pode ser uma desculpa para não cuidar da saúde. Como a mulher tem mais a dificuldade, ela tem que fazer exercícios mais regulares, de intensidades maiores, funcionais e com uma dieta ainda mais equilibrada possível, mais hipocalórica, passar por uma reeducação alimentar, porque ela pode ter uma vida saudável em qualquer fase dessas, mas ela tem que trabalhar com a prevenção. E nada de ficar com vergonha de fazer exercício não, viu? O educador físico Édipo Cândido explica que a atividade física é fundamental na redução de peso e prevenção de doenças como o AVC. Para quem quer eliminar os quilinhos extras em nome da saúde, mas não é chegado em academia, ele dá uma dica. Aí a pessoa às vezes fala, eu gosto de fazer aulas ou eu gosto de fazer qualquer outro tipo de treinamento, não que seja envolvido só a musculação. E nós damos prioridade total para a pessoa fazer o que ela gosta dentro da academia. E uma dica que nós damos que é muito importante é para que ela não venha sempre sozinha, mas que ela venha com alguém, venha para que ela seja um par training que nós chamamos, né? Uma pessoa para se ajudar, porque sozinho às vezes você está em casa, não quero ir, ou sai do trabalho cansado e fala hoje eu não vou. Se você tem um amigo ali que te incentiva, que um puxa o outro, eu acredito que seja muito mais fácil o seu treinamento. O Édipo enfatiza também a importância de orientações profissionais no processo de emagrecimento, já que muita gente acha que dicas tiradas lá da internet podem resolver o problema. Não faça nada da sua cabeça, não faça nada visto pela internet, não faça nada visto que outra pessoa fez, porque o que vale para mim não vale para você ou não vale também para o seu amigo. Faça de acordo com o que um profissional disser para você fazer. Eu acho que essa é a dica melhor para se dar para a pessoa que está em casa hoje. E a gente volta aqui para a conversa com o nutricionista Ricardo Vargas, que está dando algumas dicas preciosas de como prevenir o AVC, mas também outras doenças, né? Nós falamos aqui, Ricardo, da obesidade, do AVC. Quais são as outras doenças relacionadas? Doenças que têm uma correlação muito grande com o aparecimento de qualquer problema cardíaco é o diabetes, a hipertensão e o colesterol alto, né? E isso tudo tem a ver muito com o estilo de vida de uma pessoa.
O diabetes ele se manifesta quando você está obeso, assim como a hipertensão e também, né, o colesterol alto tem uma propensão maior a se manifestar em pessoas acima do peso. Então a gente sabe que a parte alimentar ela tem um peso muito grande. Mas quando a gente olha para estilo de vida, né, o sono é um dos grandes fatores também que previne o aparecimento de doença. E nós vivemos hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, numa sociedade onde 66% da população dorme mal. 66% é você pensar que a cada 3 pessoas, 2 sofrem de insônia. E aí você começa, talvez, uma das grandes, né, predisposições para o desenvolvimento de doença. Por quê? O nosso sono ele é dividido em 2 aspectos muito importantes. O primeiro tempo de sono e o segundo. O segundo é o sono da memorização. Mas o primeiro tempo de sono é onde você faz todo o processo de manutenção do organismo, chamado de sono de regeneração. E 2 coisas extremamente importantes acontecem nesse horário. Uma é a produção do GH, que é o hormônio do crescimento que serve para restaurar e renovar as células que estão morrendo. E a segunda é o controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. E por conta desse aumento do hormônio do estresse, as pessoas acabam no dia seguinte comendo compulsivamente. Por conta do cortisol também o coração trabalha mais, né? A força de ejeção do sangue é maior, já tende a aumentar a pressão. Você falou de 2 tempos. Tem um horário específico para isso acontecer ou não? Tem. O primeiro tempo de sono ele começa às 21h30 e se encerra às 2h da manhã. Isso tudo vai depender se você é um pequeno, médio ou grande dormidor. Mas analisando na média da população, cada volta do ciclo de sono leva 1h30. Então você precisa de aproximadamente 7h30 de sono. Então quem começou 21h30 o sono, a primeira volta se encerra às 11h, a segunda meia-noite e meia e a terceira às 2h da manhã, que é quando finaliza o primeiro tempo de sono. Então, se você é um médio dormidor, nesse horário. Se você é um pequeno dormidor, um pouco mais cedo, ou um grande dormidor, um pouco mais tarde. Mas o horário de início do sono deveria ser o mesmo para todos. Precisa dormir mais cedo também, né? Um aspecto muito importante. Nós vimos aqui na reportagem, um dos personagens, ele falou assim, olha, eu tenho diabetes e isso foi herdado, porque toda a minha família tem. Aí você estava me falando aqui, enquanto a gente assistia, que não é bem assim. A gente pode herdar essa doença ou apenas as práticas dessa família? Nós herdamos, sim, uma predisposição, muitas vezes, ao aparecimento do diabetes tipo 2. Agora, hereditariedade não é predestinação. Tem gente que acha assim, não, meu pai teve, eu vou ter. Não é assim. A maioria das doenças genéticas, elas são evitáveis. Pesquisas têm indicado que 89% de doenças herdadas podem ser evitáveis, né, dependendo do estilo de vida que você leva. É necessário quebrar esse ciclo. Sim. E incluindo nesse ciclo, eu vi que tinha ali também na reportagem uma academia, o pessoal fazendo. Muitas vezes as pessoas, olha, eu vou começar um estilo de vida diferente, parte para uma caminhada, mas a musculação também tem importância? Nós precisamos dos 2 tipos de exercício, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico. Eles são diferentes e cada um tem um propósito diferente do outro. Então, a musculação ela serve para que você tenha um aumento da massa muscular. Isso é extremamente importante para o controle, por exemplo, da glicose que está no seu sangue. Quanto mais músculo eu tenho, eu uso mais glicose, ou seja, eu evito um diabetes do tipo 2. Né? Já uma atividade aeróbica, ela ajuda no fortalecimento da parte cardiorrespiratória. E essa parte cardíaca ela é extremamente importante para evitar um acidente, né, cerebral. Então, quando você faz atividade física, lembre-se que tem 2 tipos, tem motivos diferentes para fazer cada uma delas e não deve ser feito no mesmo horário. Às vezes as pessoas têm aquela tendência de ir para a academia e falar assim, não, eu faço 30 minutos de esteira e depois eu faço musculação. Como o propósito é diferente, eu digo que uma pessoa, quando faz os 2 ao mesmo tempo, o cérebro dessa pessoa pensa assim, poxa, será que ela é bipolar? Ela não sabe o que quer? Né? Porque um quer crescer a massa muscular, o outro quer queimar, né, a gordura e melhorar a parte cardiorrespiratória. Ou seja, divida. Faça em horários distintos. Se você tem a possibilidade de fazer um de manhã e outro à noite, ótimo. Se não tem, intercale. 3 dias da semana faça a musculação e outros 3 dias da semana você faz o aeróbico. E interessante quando a gente vai para a academia, muitas vezes o próprio instrutor, ele dá essa dica, olha, faz a primeira esteira e numa dessa... E tudo depende também do tempo que você vai fazer de esteira. Tá. Se você fizer um tempo curto, você só está aquecendo a tua musculatura para que quando você entre na atividade anaeróbica de musculação, você não tenha lesão. Você precisa aumentar a circulação. Quando chega mais sangue na musculatura, evita o risco de lesões. Então é importante que eu faça um aquecimento.
Esse aquecimento, se por exemplo eu moro a 15 minutos da academia, pode ser o tempo que eu gastei a pé até a academia. Ou então 10, 15 minutos ali na esteira. Depois disso, vá para a tua musculação. Agora, fazer 30 minutos de esteira e mais 30 minutos de musculação, talvez você já gere esse conflito e a melhor opção já fosse dividir. Olha, Ricardo, a gente poderia ficar aqui um tempo, precisaria de mais 2, 3 programas para falar sobre esse assunto. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui no jornalismo e espero ter contribuído com você, telespectador da Novo Tempo. E agora o Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no site novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.